paz de Jesus e o amor de Maria, é bom estar com você mais uma vez aqui no nosso Podcaf. E hoje nós temos um entrevistado maravilhoso, um grande amigo da comunidade católica Amor Fraterno, que é o nosso irmão Daniel. Eu quero aproveitar esse momento que nós estamos iniciando para que você já comece dando seu joinha, compartilhando, fazendo tudo aquilo que é necessário para que este vídeo chegue em mais corações e nós possamos alcançar mais pessoas. Amém? Então eu quero dar as boas-vindas, Daniel. Que bom que você está aqui conosco. Muito obrigado pela sua presença. Deus te abençoe. Vamos começar, Daniel, com a sua entrevista. Uma alegria para mim e uma alegria para nós daqui da comunidade católica Amor Fraterno receber você no nosso Podcaf. Então, Daniel, queria que você se apresentasse para nós, para que o pessoal de casa conhecesse um pouquinho você. Nós já conhecemos um pouco, né? Mas queremos aprofundar mais a sua história. Diz aí para nós quem é o Daniel, de onde você é hoje, meu irmão, o que você tem feito. Conta aí um pouquinho para nós a sua história. Eu me chamo Daniel Prudêncio, né? Venho lá da cidade de Socorro. Sou casado hoje, né, com a Vanusa. Tenho 2 filhos, o Kevin e o Isaac. E trabalho, né, no ramo de lanternagem, de funilaria. E atualmente estou na coordenação da renovação carismática na região, né? E faço um trabalho também na área de dependência química, né? Dentro desse contexto, já tem acho que uns 8 anos que eu trabalho nesta área, ajudando pessoas com dependência. Maravilha, Daniel. E todos nós aqui temos uma história, né? O Daniel não é diferente, gente. Tem uma história para chegar até aqui, né? Hoje o Daniel já falou aqui, ó, que ele está coordenando um setor da renovação carismática, né? Está de passagem por essa coordenação. Está cuidando de dependentes químicos, né? Casado, né, Daniel? Casado. Quanto tempo de casado você está? Tenho 10 anos de casado. 10 anos de casado. Vamos lá. 8 anos já atuando com dependente químico e tem o seu trabalho. Então, Daniel tem uma vida muito ativa, né, Daniel? E, Daniel, me conta um pouco aí da sua história, um pouco aí para o pessoal conhecer você, saber quem você é, de onde você veio. Porque chegar nesse ponto hoje tem que ter tido uma história, né, no passado. Conta um pouquinho pra gente essa história sua de criança, de jovem, adolescente, até chegar à idade de hoje. Quantos anos você tem hoje, Daniel? Hoje eu tenho 44 anos. Hoje tem 44. Mas e essa história aí? Como foi nesses primeiros momentos de vida lá na sua casa? Você sempre foi de Socorro ou não? Sempre. Eu fui nascido em Nasceu Socorro. em Socorro? Então diz aí pra nós como é que foi essa história, esse trajeto, para você chegar a ser esse homem aí que hoje está ajudando muitas almas aí a sair dessa situação de dependência química, né? E outras dependências também. Sim. Bom, eu venho de uma família média, né? Não pobre, né? Mas assim que tinha uma vida estável. Meu pai sempre trabalhador, né? Honesto. Porém, meu pai, ele sempre teve o vício do alcoolismo, né? E a gente nasceu, eu, meus irmãos, dentro desta realidade, né? Debaixo do vício do alcoolismo. Tanto é que eu me lembro, você perguntou como é a vida de criança, né? O primeiro lembrança que eu tenho do meu pai é de embriaguez, né? De dificuldades, né? Não tenho lembranças a tipo de estar brincando conosco, né? Você para lembrar do seu pai, você lembra dele nessa situação. Nessa situação, né? Às vezes que ele chegava, era decorrente que 3 vezes na semana ele bebia, né? Ele chegava bêbado em casa e a lembrança que eu tenho de criança é medo, né? O medo daquela pessoa que chegava ali agressiva, né? Que muitas vezes agredia minha mãe. Eu não me lembro dele ter agredido nós, né? Assim, quando criança, mas o simples fato dele chegar, né, alcoolizado, a gente já tinha medo. E a gente cresceu dentro de um ambiente muito solto, né? Meu pai trabalhava, chegava às vezes bêbado, nunca teve presente junto conosco. E minha mãe sempre lutando, né, no dever de casa, cuidando dos filhos. Mas nós vivíamos muito solto dentro daquela realidade que a gente vivia, né? Era uma comunidade de pessoas que trabalhava braçal, né? E ali tinha todo tipo de pessoa. E nós crescemos naquele ambiente de pessoas sem religião, né? Apesar de meu pai e minha mãe serem católicos, de ter uma fé, minha mãe sempre professou a fé, meu pai também, mesmo nas suas dificuldades, mas nós vivíamos sempre no meio de pessoas que não tinham fé, né?
Meios de brigas, confusões, mais alcoolismo, né? Então a gente viveu, quando criança, em meio a muitas turbulências dentro dessa realidade. Mas é uma fé, que você diz assim, uma fé católica e uma fé apenas tradicional. Não havia um aprofundamento nessa fé nesse tempo aí em que seus pais foram crescendo com você. Nem você mesmo participava, ou você participava das missas aos domingos, pelo menos, ou não? Não, nada? Nada. Você tem irmãos também, Daniel, não? Eu tenho 6 irmãos. Oxe, sério? 6 irmãos. Conta pra nós, então. Você é qual? Você tá em qual? Sou o quinto. Você é o quinto dos seis? Sou o volante. Muito bem. Você é o quinto de 6 irmãos. Então, nessa realidade aí, seus irmãos também pegaram essa fase aí, sofrida, né? Tudo mais. Estão te assistindo aí, com certeza. Alguns vão te assistir, né? Ao longo da vida aí, alguns vão pegar esse vídeo aí. Eles moram em Socorro também, não, seus irmãos? Uma mora em Lindóia. Lindóia. E os outros moram tudo em Socorro. Em Socorro. Os outros 5. Maravilha. Seu pai e sua mãe vivendo essa vida difícil, de dificuldades, porque o vício realmente traz essas marcas profundas, né? E vão marcando a vida das crianças. E aí, você saiu disso aí como? Depois dessa guerra aí, que você estava no meio desse fogo cruzado aí. Como é que sai o Daniel dali desse ambiente? A gente mudou aos 11 anos, a gente morou sempre num sítio, né, até os 11 anos. E era um lugar que não tinha energia elétrica, né? Olha. A gente morava banho, né? Aquele 3 vezes na semana de lavar o rosto, a cara e a mão, né? Quando tomava banho era banho de rio, né? Olha isso. E era um sítio muito bom, muito à beira da montanha. E meu pai comprou uma casa, né, uma terra, e construiu uma casa no centro do bairro. Então a gente mudou para lá. Quando a gente mudou para lá, eu já tinha 11 anos, a vida mudou também, né? E aí a gente começou a ter relação, né, pessoal com outras pessoas, né, conhecer pessoas de fora. E a vida do meu pai sempre continuou da mesma forma, né? Sempre trabalhando, sempre honesto, mas na dependência, né? E eu me lembro que nesta fase eu comecei a me tornar muito agressivo, né? Que eu ia para a escola, eu brigava na escola, né? Brigava com os amigos, brigava com o professor, brigava com a diretora. Todo mundo para mim era motivo de briga, né? Ô Daniel, fala para mim, teve uma quebra entre você morar na área rural e você ir pro bairro? Você acha que foi muito significativo na sua vida isso, essa mudança? Porque assim, apesar dos sofrimentos ali na área rural, estou tentando fazer uma leitura assim, né? Você acha que houve uma quebra? Você acha que foi assim, foi pior para vocês ou melhor? Ou isso não foi tanto influência? Foi pior. Foi pior? Foi pior, tanto assim, em sentimentos, né? Eu sempre quis estar naquele lugar, mesmo depois de grande, né? Aquela vontade de voltar a morar naquele lugar bem tranquilo, né? Um sítio grande, onde a gente divertia bastante, né? Então foi muito difícil e a convivência que ali estava nos levou a viver uma realidade que não condizia com aquilo que a gente, né, gostava de viver, mesmo diante das dificuldades. Entendi. E aí tua vida na escola, conta aí um pouquinho dessa agressividade aí que você começou a revelar. Então, na escola, eu sempre fui explosivo, né? Temperamento explosivo. E era duas conversas, né? Na escola, eu saía na porrada, né? Aí enfrentava professor, enfrentava diretor, enfrentava as pessoas, né? Brigava por causa de bolinha de gude, brigava por causa de futebol, brigava por causa de bater figurinha. Ninguém queria mexer com você. Ninguém, né? Então eu fui tornando-se uma pessoa muito agressiva, mas eu percebia que era uma defesa minha, sabe? Porque realmente eu tinha medo, né? Eu sabia que eu tinha medo, né? E aquela agressividade era para que as pessoas não vissem o meu medo, né? Porque várias vezes eu fui armado para a escola com faca, né? Porque pessoas do colégio que eram maiores, né, que iam me bater, então por medo eu ia na escola armado de faca, né, com estilingue, pronto para fazer alguma coisa para me defender. Olha, que coisa. Foi um tempo bem difícil. Imagino. Difícil para os professores também, né? Na escola. Os outros alunos, professores e tudo mais. Fico imaginando. Repetiu de algum ano, não? Repeti a primeira. Primeira série. A segunda. A terceira. Olha isso. Na quarta eu saí da escola. Aos 14 anos, né? Porque eu comecei a trabalhar aos 14 anos e eu não gostava de ir para a escola devido
aquela relação que eu tinha ali, né, de obrigação aí e o medo de se relacionar com as pessoas, né? Eu resolvi sair da escola, saí e fui para trabalhar. E voltei no outro ano. Quando eu voltei no outro ano, eu arrumei uma confusão na escola, né? E eu briguei com o rapaz porque ele falou algo lá que eu não gostei, eu briguei com ele. E nessa briga eu fui expulso da escola. Fiquei uma semana expulso. Voltei e briguei mais uma vez com outro rapaz e fui expulso mais uma vez. E não contentando, 3 vezes seguidas. Voltei na escola, dentro da classe, né? Bati no outro moleque, porque o moleque tinha falado algumas coisas lá. E nessa daí eu fui levado, naquela época era juizado de menor, né? Meu Deus. Minha mãe me acompanhou até lá. E ele me lembra que foi repreendido, né? Se eu não melhorasse, eu iria para a Fundação Casa, naquela época. E quando eu voltei para a escola, aconteceu um fato na minha vida que me marcou muito e me mudou, aos 14 anos de idade. Tinha uma inspetora de aluno que, quando ela me viu, ela me perguntou: Daniel, o que você gosta de fazer? Aí eu me lembro que eu disse para ela que eu gostava muito de desenhar, né? Ela falou: então escolhe um livro lá na biblioteca e você vai desenhar ele para mim. Aí fui lá, escolhi o livro, chamava-se Índia Yara. Desenhei aquele livro, pintei o livro, fiquei 3 meses, né? Eu chegava para a escola, entrava na biblioteca, começava a desenhar. Quando eu terminei aquele livro, entreguei para ela, ela falou: não, isso daqui é um presente para você. Aquilo mudou minha vida, dentro da escola. Que coisa, hein? Ela teve a sabedoria de perceber. Que coisa maravilhosa. Eu não repeti mais, né? Passei de ano na 4ª. Na 5ª série, eu tinha as melhores notas da sala, né? Aos 15 anos de idade. Na 6ª série, as melhores notas. Só tirava A, B. Na 7ª e na 8ª, quando tudo começou, né? A convivência com outras pessoas, né? Namoro, traição. E foi onde eu comecei a perder, porque eu sempre tive muita confiança nas pessoas, sabe? Por mais de ter um temperamento explosivo, mas eu sempre fui muito sincero no meu sentimento, né? E quando uma pessoa feria o meu sentimento, eu me tornava agressivo novamente, né? Você não conseguia. Não conseguia ser machucado ou ser... Que coisa, hein? Me conta uma coisa, Daniel. A gente sabe que você veio de uma história de drogadição. Eu te conheço um pouco mais da sua história, até porque você veio pregar aqui na comunidade Amor Fraterno. Veio uma vez, mas vai vir mais vezes, né? Se Deus quiser. Mas dessa vez você contou para nós uma história de... Começou a entender que o seu caminho era de usar drogas e tal. E quando que isso começou na sua vida, então? Assim, eu imagino que você, lá na fase da infância, foi se desenvolvendo, foi sofrendo aqueles verdadeiros ataques, né? Nas suas emoções, né? Aquelas feridas que foram sendo abertas e depois abertas de novo a cada vez que você se topava com uma pessoa, cada vez que você era enfrentado na sua vida, né? E depois, como que veio a droga? Como é que ela chegou para você? Né? Conta para nós um pouco aí. Eu tive meu primeiro contato com o álcool aos 15 anos de idade, né? Numa chácara, um pessoal amigo do meu cunhado que estava lá, e eu tomei um porre de caipirinha, né? E dormi atrás da casa. Eu tinha aversão à bebida, devido a ver meu pai beber, né? Com certeza. Mas quando eles me convidaram e falaram: não, experimenta, eu experimentei o álcool aos 15 anos de idade, e nesse porre eu fiquei com muito medo, né? Aos 15 anos. E dizia para mim mesmo: eu nunca vou beber, nunca mais eu vou colocar isso na minha boca. Porém, ao decorrer do tempo, aos 17 anos de idade, já na escola, no último ano, num final de semana, um rapaz me chamou para ir na cachoeira. E indo à cachoeira, ele me ofereceu, né, a cocaína. E eu fiquei com medo de fazer a experiência dela, experimentar. Mas ele falou para mim: então pega a sacolinha e mastiga ela, né? Que na época era da sacolinha. E quando eu mastiguei aquilo adormeceu nos meus lábios, meus dentes, a boca, tudo ficou amortecida. E eu fiquei com aquela sensação, sabe, uma sensação diferente dentro de mim. Mas mesmo assim com medo, né? Passou mais uma semana, a gente foi de novo para a cachoeira. E naquele dia eu resolvi experimentar, né? E quando eu experimentei ela,
de verdade uma sensação ainda maior dentro de mim, porque aquele medo que eu tinha se tornou em coragem, né? Às vezes eu não conseguia falar, né, dentro dos ambientes que eu vivia, e quando eu fiz a experiência dela, eu não parecia um papagaio falando, né? Desenrolava tudo. Desenrolava tudo. Que coisa, Daniel. E aí ali você tinha quantos anos? 17 anos, 16 para 17 anos. 17 anos, 16 para 17. Ali você começou, então, o uso da droga. Da droga. E nada de Deus, nada de igreja, nada de nada. Então, eu fui levado à catequese até os... Eu fiz a primeira comunhão com 14 anos de idade. Certo. Porém, eu ia obrigado, porque eu não queria ir, né? Eu ia, e todas as vezes que chegava uma turma para se formar, eles não me deixavam formar. Então, eu entrei na catequese com 5 anos de idade. Olha aí. Eu fiz a primeira turma, e aos 8 anos eles fizeram a primeira comunhão, e eu não fui, devido ao meu comportamento, né? Eu tinha sabedoria, tinha conhecimento para entender, mas o meu comportamento não permitia. Aos 12 anos teve uma outra turma, e eu fiquei para trás. Mas minha mãe me obrigava a ir, né? E aí eu fui de novo. E aos 14 anos, eu fiz a minha primeira comunhão, comunguei no sábado, no domingo eu caí no pecado e nunca mais comunguei, né? Porque eu sabia que era pecado. E vivi essa realidade dentro da igreja. Mas quando eu fiz a experiência da droga, aquilo foi adormecendo dentro de mim, né? Porque existia algo maior do que aquilo que eu vivia, porque eu vivia um mundo de fechamento, né, de medo, e a droga me fez abrir, né, para uma nova realidade que o mundo trazia. Entendi. Então eu me tornava mais popular, né? As pessoas, né, tinham mais respeito, né? Devido ao meu temperamento e ao comportamento que eu tinha, as pessoas tinham medo, né, de fazer ou falar alguma coisa. Só que diante do uso da droga, o que começou a surgir na minha vida foi muitas brigas, né? Começou a surgir quando eu fiz 18 anos de idade, né? Quando eu fiz 17 anos de idade, eu fui convidado para fazer um assalto, né? E eu não tinha uma índole criminal, eu não queria ir, mas algo dentro de mim me forçava, e no final do dia eu falei, eu vou. E quando eu fiz, né, esse assalto junto com essas pessoas, algo dentro de mim mudou de novo, porque ali eu percebi que eu tinha uma autoridade maior, né? Que eu podia impor algo, porque eu tinha uma arma na minha mão, né? E eu podia impor, né, o respeito, que as pessoas me respeitassem. Aquilo que eu não tinha dentro da minha casa, que eu passei toda a vida de medo, ali eu encontrei, né, um sustento para mim. E dentro dessa realidade, muitas pessoas, do nada, geravam uma confusão, sabe? Eu me lembro que a gente estava jogando bola num domingo, e quando terminou o jogo, a gente estava ali conversando, e de repente um rapaz me chamou e queria brigar comigo, né? E ali eu fui desenvolvendo, depois de tantos anos, longe, né, daquela realidade de paz que eu estava vivendo dentro da escola, eu comecei a desenvolver um caráter mais violento ainda, né? E eu começava a sentir desejo de tirar a vida das pessoas, né? Não somente brigar, mas eu tinha desejo de tirar a vida das pessoas. E isso foi marcando, né? Eu me lembro das fotos que eu tinha, né? O meu rosto, ele começou a deformar, né? Aquele olhar fechado, aquele semblante triste, né? Mal. E o meu interior cada vez mais escuro, mais triste, né? Por mais que eu fazia, que eu conquistava, né? Às vezes a gente fazia um assalto e a gente ganhava um dinheiro, né? Pegava um dinheiro, podia comprar algo, tinha algo melhor, comprava uma moto, um carro, mas não satisfazia nada dentro de mim, né? Que coisa, que história, hein? Hoje você falou assim que você viu numa foto esse rosto desfigurado. Esse mesmo rosto aparece para você lá, né? Na sua casa, muitas pessoas chegam lá com esse rosto desfigurado. Sim. Hoje você é capaz de fazer uma leitura. Hoje sim. Não é? Você é capaz de hoje olhar assim uma pessoa e falar assim, olha, esse aqui, se não foi pro crime, eu tô vendo aqui uma... Você consegue ler um pouco melhor, porque você já viveu essa história, não é verdade? Hoje você tem uma história de recuperação, de ajudando outras pessoas, né? Porque quem sai desse vício está sempre em recuperação, não é isso, Daniel? Está sempre dizendo por hoje eu não vou mais pecar, por hoje eu não vou mais consumir, ou por hoje, como é que fala mesmo lá no coisa? Por hoje sim ou não? Por hoje não, né? Fala, por hoje eu não vou mais pecar, por hoje eu não vou mais usar essa droga, né?
Ah, só por hoje. Só por hoje. Só por hoje, né? A frase que é importantíssima a gente aprender, né? E aderir a isso, entender também, né? Porque às vezes lá em casa a gente não entende profundamente essa realidade, né? De que uma pessoa que entrou para essa vida vai viver a vida toda numa luta contra essa tentação, esse prazer que naquele momento o Daniel pôde nos explicar um pouquinho da sensação da droga, né? O amortecimento e também aquilo que me leva a fazer, né? Eu não era capaz, né? Era tímido, fechado, triste, mas na hora que usa droga parece que o mundo se abre, se expande. Eu entro numa outra dimensão, Matrix. É o Matrix. Entra na outra dimensão ali. O Daniel, agora me fala uma coisa. Vida de crime, começou lá com 17 anos. Aí essas outras oportunidades, esse desejo de matar, esse desejo de vingar, né, aquilo que pudessem fazer contra você. Como é que isso aí caminhou para você chegar a ser o Daniel de hoje? Como é que caminhou isso aí para desenrolar isso aí tudo? Como é que foi? Teve mais outros crimes, coisas que você pode dizer? Sim. A partir do momento que a gente fez esse assalto, devido ao meu temperamento, devido à coragem que eu tinha diante daquela realidade, né? As pessoas me confiavam mais sobre aquilo que eles já haviam feito. E me convidavam, né, a roubar motos, né? A gente roubava muita moto naquela época, né? Então a gente saía armado, tomava moto e desmanchava a moto naquela época. E dentro desse contexto, vendia armas, né? Vendia armas. Eu lembro que a minha mãe tinha um quintal e eu enterrava as armas dentro do quintal dela, onde ela molhava as flores, né? Então eu tinha um cano, né? E ali eu colocava as armas dentro do cano e deixava ali, enterrado ali, né, as armas. E me lembro até que um dia mostrei para o meu pai, né? E ele falou, some com isso daqui, né? Só que quem me ensinou a gostar de arma foi ele, né? No sentido de que na época não era proibido armas, né? Uhum. Todo mundo tinha uma arma em casa, caçava, né? Quando a gente era criança. E ele me levava para caçar. Tanto é que essa cicatriz que eu tenho aqui é de pólvora, né? Olha aí. Ele foi caçar e deixou a arma lá atrás da porta. E eu peguei o vidro de pólvora e joguei no fogão de lenha para ver se explodia, né? Nossa! De repente explodiu e o Caco pegou um aqui e outro aqui no peito, um pedacinho, né? E ele assustou, né, com aquilo, né? Então, quando eu disse para ele que eu tinha comprado uma arma semiautomática, né, ele ficou doido, né, não queria, né, com razão, né? Claro. Mas dentro desse contexto tinha muita traição, né, dentro do crime, né? Porque o crime ele não perdoa, né? Hoje a gente entende que aquele que está no crime ele faz parte daquilo que o maligno, né, desenvolve toda a realidade. E eu lembro que existia muita traição, né? Muita confusão, muita desconfiança, né? E um dia me chamaram para fazer um assalto. Foi uma das últimas vezes que nós andamos juntos. E eu tinha uma namorada, né? Que eu gostava muito dela. E ela morava em São Paulo e ela vinha uma vez por mês ou cada 20 dias ela vinha. E deu certo que naquele dia ela ia vir. E eu disse para eles que naquele dia eu não ia. Uhum. E eles foram fazer um assalto e foram presos nesse assalto, né? E dentro desse assalto, passado alguns dias, eles fugiram da prisão, né? Eles fugiram e ficaram escondidos num sítio. E eu trabalhava naquele sítio durante o dia, né? Uhum. Que era o sítio do meu pai, onde a gente morava quando era criança. Eu trabalhava lá durante o dia e à noite a gente fazia, né, aquilo que o criminoso faz. Mas quando eles ficaram ali escondidos, eu me lembro de um rapaz que estava lá comigo e ele me deu uma oração para fazer, sabe? Uma oração do Espírito Santo. Eu não recordo como é a oração, mas ela estava na carteira dele. E eu fiz aquela oração durante a noite. E quando eu acordei no outro dia, uma voz dentro de mim falava assim, você precisa sair daqui. Olha isso, cara. Você precisa sair desse lugar. Preste atenção nessa história, gente. Presta atenção. Mas eu não sabia o que era, mas era uma voz e um sentimento dentro de mim que eu não sabia explicar. Era como se fosse uma opressão, algo que me empurrasse daquele lugar. Uhum. E aquela voz ficava, sai deste lugar, sai deste lugar. E passou ali 9 horas da manhã, eu trabalhei até a hora do almoço, né?
A gente almoçou e eu não conseguia ficar dentro de casa, né? Dentro da casinha que a gente tinha ali. Eu não conseguia ficar ali e eles estavam ali também, né? E aí eu peguei, saí, dar uma volta no sítio e aquela voz falava dentro de mim, sai daqui, sai daqui. E nisso daí eu cheguei e falei, ó, vou descer, né? E deixei meu carro atrás da casa e montei num cavalo do sítio lá. Montei no cavalo e desci. No que eu desci, o irmão dele subiu, né? O irmão desse meu amigo, ele subiu. E nós não nos encontramos, né? Era caminho da casa da minha mãe. E eu cheguei na casa da minha mãe e tomei um café. Quando eu saí e olhei no mercado que tinha ali ao lado, eu vi várias viaturas, né? E eu decidi, falei, eu vou subir lá para avisar eles, né? Que a polícia está aqui. Quando eu cheguei lá, eles já estavam mortos, né? Estavam os 2 mortos, né? O outro rapaz que estava lá, que tinha chegado também, tinha tomado um tiro na perna. E eu chegando lá, o policial me perguntou, né, o que eu estava fazendo lá. Eu falei, eu vim aqui para ver, né, um gado do meu pai que está aqui. Ele falou, então sai daqui, porque tem uma outra pessoa foragida aí, né? E dentro desse contexto, eu entendi, né? Naquela hora eu entendi que Deus tinha me livrado. Meu Deus. Ali você percebeu que Deus te deu um livramento. Ali você percebeu que Deus falou no seu coração. Ali você teve uma sensação de que alguma coisa te jogava para fora. E só podia ser a voz de Deus. A intuição que te jogava para fora era divina, era alguma fala. Que coisa linda, hein? E acho interessante, né, essa questão que você levantou de no dia anterior, à noite, você ter feito uma oração do Espírito Santo. Aquela oração do Espírito Santo que também por providência divina, né? Você ter feito aquela oração e aí Deus te empurrou ali para fora e aí tudo isso aconteceu. Morreram todos? Então ali tinham 3 pessoas, um foi baleado na perna, né? Uhum. Esse sobreviveu. Ele não fazia parte do grupo, né? Não fazia parte. Ele estava ali só que ele subiu lá com o irmão do meu amigo, né? E veja como ele subiu junto, mas ele não fazia parte. Então ele só tomou um tiro na perna, né? Meu Deus. Mas os outros 2... Ou seja, podia ter sobrado muito para você, sim, se você estivesse ali na casa. Eu fazia parte daquilo ali, né? Que é isso? E depois disso daí, eu tomei uma decisão, né? De mudar de vida, sabe? Falei, a partir de hoje eu não faço mais isso. Só que chegando em casa, passado algum tempo, meu pai chegou bêbado em casa, né? E ele bateu na minha mãe. E nesse dia que ele bateu na minha mãe, eu agredi ele, né? Agredi ele, joguei ele para fora da casa e ele me pôs para fora de casa depois. Sei. Né? E dentro dessa realidade, eu fui morar, né, fora de casa com outros amigos e eu comecei a beber ali, né? Só que eu comecei a beber e também fui para a igreja, né? E assumi a coordenação do grupo de jovens, porque existia um grupo de jovens lá e eles não tinha ninguém para assumir. E perguntaram um dia, eu levantei a mão, falei, eu vou. Né? Uai. Eu vou, Cru, bem cru. Daquele jeito. E aí me mandaram fazer uma formação em Campinas, TLC, né? Olha. Fiz a formação do TLC. Treinamento de liderança cristã. Isso. E voltei e comecei a trabalhar dentro desse grupo de oração, desse grupo de jovens, né? Só que dentro desse grupo de jovens, eu comecei a beber, né? Com pessoas que ali estavam também, né? Pessoas que ali frequentavam o grupo de jovens também bebiam, né? E passando ali 1 ano e meio, mais ou menos, houve muita pressão, né? Das pessoas que julgavam, que condenavam, criticavam. E um dia aconteceu algo que foi o último, na gota para me deixar tudo, foi que meu irmão mais velho, ele tinha dado um som para a igreja, né? Ele comprou um som na época e deu para a igreja. E algum tempo atrás, né? Algum tempo atrás, antes de eu converter, de eu ir para o grupo, meu irmão tinha dado um som para a igreja. E alguém roubou esse som, né? E as pessoas falavam que era eu que tinha roubado por ciúmes. E essa conversa chegou nos meus ouvidos, né? E quando essa conversa chegou nos meus ouvidos, eu falei, eu não dou conta, eu não aguento mais, né? Porque eu imaginava que Jesus, né, ele vinha para salvar a humanidade. E quando eu olhava para as pessoas ali, as pessoas só julgavam, condenavam, né? Não me davam apoio. Então eu desisti e voltei. Aí eu voltei para o mundo imerso na droga e no alcoolismo, né? O álcool foi muito forte na minha vida. O álcool foi destruidor da minha vida, né? Imagino. Aquilo que eu não queria para mim,
foi o que mais me Foi destruiu. o carro-chefe. Foi o carro-chefe. Meu Deus. Porque a cocaína, mesmo que eu vivesse essa realidade de fazer o uso da cocaína, eu tinha vontade, usava, mas se eu falasse hoje eu não vou usar, eu não usava. Sabe? Eu tinha um controle, um domínio sobre ela. Mas quando eu fiz a experiência do álcool, principalmente da cerveja e da cachaça, eu me perdi, né? Eu já não tinha controle, eu já fazia coisas que depois as pessoas me falavam, nossa, eu não acredito que você fez isso, né? E eu me recordava, nossa, eu dizia tanto do meu pai e hoje eu estou pior do que ele, né? Dentro dessa realidade. Que tristeza, né? Como que pode, né? E a gente vê aí hoje, você que está em casa agora acompanhando essa entrevista, né? Esse podcast, né? Às vezes você vê lá um filho bebendo e acha assim, não dá nada, né? Às vezes a gente pensa assim, mas a gente não sabe por onde ele vai caminhar, as coisas que ele vai, o que ele enfrenta aqui dentro, porque cada um de nós tem uma identidade. É claro que é possível você ver alguma pessoa que foi lá, né? Vou citar aqui um amigo, né? Um sacerdote, um grande amigo meu, que às vezes ele vai lá e toma um vinho e a gente entende que aquilo ele tem um controle ali sobre aquilo, mas você acha mesmo hoje os nossos filhos, né? Que hoje com 13, 14, hoje cada vez com menos idade, começando nesse vício, você acha que onde que eles vão parar? É muito importante que os pais consigam refletir isso hoje. Os pais que principalmente hoje têm controle. E os pais que hoje têm controle sobre si mesmos, principalmente, né? Onde seus filhos estão, né? Eles estão bebendo? É isso mesmo que você quer para a vida deles? Porque nós não podemos prever o que vai acontecer. É impossível a gente parar ou alguém ter previsto a sua história de vida, né, meu irmão? É impossível falar assim, não, olha, é só tomar uma só, porque foi assim que começou tudo, né? Comece com uma, né? E depois olha onde que foi chegar, que fundo do poço que chegou. Então, é importante que a gente passe a repensar, né, na nossa vida. Especialmente nesse mundo onde as pessoas não têm controle. Não têm controle. E não é só sobre o vício do álcool. Não tem controle sobre o que gasta, né? Sobre as posses. Porque não é só vício de álcool que existe, né, gente? É vício de celular, né? E a gente acha que é pouco, mas é vício do celular, vício de televisão, né? Entre outros vícios tão prejudiciais para a nossa vida quanto o uso do álcool. Então, será que vale a pena, você que está aí assistindo agora, será que vale a pena você continuar aí nesse vício? Será que vale a pena, você que entrou aí para cocaína, você acha que vale a pena você continuar aí nesse vício, né? Pare para pensar um pouco. Nós vamos conhecer o Daniel aqui, conhecer como ele chegou aqui, não tem, mas aonde ele foi é muito importante que você saiba, né? Esse fundo do poço do qual ele agora está chegando no fundo do poço, porque por mais que você foi para a igreja, né, Daniel, foi lá para a igreja, conheceu alguma coisa boa, com certeza. Esse treinamento de liderança cristã é maravilhoso, né? Eu fiz também, nossa, achei maravilhoso. E por mais que você tenha experiência, tá lá o vício, né? Conversando com você, né? Porque você vê, é na experiência do grupo de jovens. Veja, não tá longe. Lá no grupo de jovens havia pessoas viciadas, né? Lá no grupo de jovens a gente continuava na mesma experiência. Veja, se o Daniel tivesse encontrado pessoas diferentes lá dentro, né? Diferentes mesmo, radicais, vivendo uma fé extraordinária, né? Aquela fé do batizado no Espírito Santo, do qual a pessoa já renunciou os seus vícios, renunciou a vida na carne, está vivendo uma vida no Espírito, né? Mas não, o Daniel encontrou ali jovens também numa experiência, vamos dizer assim, medíocre, né, da fé. Não sei, você vai falar melhor para mim. Você vai dizer melhor. Aí tá lá no grupo de jovens, vamos sair para beber. Vamos para beber, né? É isso mesmo. Então conte para nós mais dessa história aí. Como é que foi depois? Então, na época tinha, né, muitos bailes, né? Clube, festa. Então a gente ia e a gente fazia concentração, né? Ia para o grupo de jovens, depois tinha concentração em frente à igreja, né? Depois da concentração, a gente ia para a balada. Então, já ia tudo bêbado, né? E devido a essa realidade, alguns deles, eles iam, bebiam, se divertiam, né? E, geralmente, eu arrumava briga, né?
Porque eu trazia já um histórico, né, de dor, de medo, e o histórico do alcoolismo, da agressividade que me gerou em mim, né? Porque eu já era agressivo, mas o álcool me tornou ainda mais agressivo. Meu né? Deus. Então eu ia para a cidade, todas as vezes que eu ia, eu brigava com alguém. Né? Tanto é que eu me lembro que eu fui numa festa de carnaval e a gente começou a dançar. Né? Encontrei um pessoal de São Paulo, eles começaram a dançar aquelas danças de rua. De repente a gente parou para conversar com 4 meninas, né? E conversando com ela ali, chegou 4 rapazes e falou: "Você está conversando com a minha namorada?" Aí o rapaz, né, falou: "Vocês vão apanhar." Eu falei: demorou, né? E ali já começou uma briga, né? Isso foi numa segunda-feira de carnaval. Só que quando eles me deram um soco, né, um soco pegou na boca e chutaram minha bunda até para cima na praça da igreja, né, que o carnaval acontecia ali. E eu parei na bica de água na praça da igreja, lavei a boca e falei pro meu amigo, eu vou voltar lá. E voltei e tramei na porrada de novo. E ali eles tocaram eu rua abaixo, né, na porrada, quebraram eu na porrada. Aí o que acontece? Na terça-feira eu arrumei 8 pessoas. Passei o carnaval a noite inteira atrás deles. Peguei um por um. Então aquela vingança, aquele ódio dentro de mim, né? Aí eu batia. Na primeira noite a gente pegou 2, né? Um que estava indo para a balada e o outro que estava voltando 4 horas da manhã. Então eu passei a noite inteira esperando ele sair da balada. Ele com a namorada dele, né? O outro a gente jogou dentro do rio. Então você vê, o álcool ele foi gerando dentro de mim algo, quis dizer para você assim, um monstro, né? Porque eu já não pensava mais em ninguém, né? Eu agredia qualquer um, as pessoas se olhassem para mim eu já estava brigando, né? E dentro desse contexto eu brigava porque eu tinha confiança nas brigas, porque meu irmão era lutador de karatê e kung fu, né? E quando a gente era criança ele nos ensinou muita coisa nessa realidade. Então falava de briga, eu estava dentro, né? Tinha jogo do Corinthians, nós estava lá para brigar contra o time do Corinthians. Né? É contra o Corinthians. Contra o time do Corinthians. É que eu sou palmeirense. E aí? Estava lá brigar. E dentro dessa realidade, a pornografia, né, o sexo desregrado. E chegou um ponto que nós começamos a alugar chácaras, né? E a gente entrava na chácara sexta-feira e saía no domingo, né? E ali existia prostituição, drogadição, o alcoolismo, tudo aquilo que é depravação, a gente fazia dentro de uma chácara. E as pessoas nunca tinham visto isso, né, dentro daquela realidade. Então nós éramos os primeiros a fazer aquilo e nós fazíamos escancaradamente, né? Todo mundo sabia, todo mundo via. E a gente achava bonito, né? Porque o álcool faz com que a gente exponha tudo aquilo que está dentro da gente, né? E eu colocava tudo para fora, né? Olha aqui. Né? Hoje eu entendo que aquilo que eu fazia eu estava gritando, né? Alguém me veja, né? Alguém me veja. Olha para mim. Olha para mim, né? Mas naquela época eu não sabia disso. Então tudo aquilo que eu fazia, né? E acidente, né? Aí comecei a ter acidente. Eu me lembro que eu bati um carro com 4 menores dentro, né, do carro. Derrubei uma farmácia, entrei dentro de uma farmácia. O menino que estava comigo estava com um galão de cachaça, a polícia pegou nós. Pelo amor. Né? E não deu processo, né? Numa outra vez eu estava de moto, né? Eu tinha uma RD 350, desci no 140 por hora, bêbado, bati numa menina, bati na bunda dela, joguei ela uns 20 metros, ela rachou a cabeça, né? Quase matei ela, né? E por Deus não tive também um processo, para você ver que realidade. Ajudei ela depois. E depois tive outro acidente, né? Bati um carro em 4 carros e 2 motos. Resumindo a história, nesse sentido, eu fiquei 4 anos andando de bicicleta, porque eu perdi tudo. Trabalhando para pagar aquilo que eu tinha feito errado. E vendo que eu não conseguia pagar, eu comecei a vender droga. Porque o dinheiro não dava para pagar, né? Tanta burrada que eu tinha feito, tanta coisa errada. E aí eu comecei a vender droga, né? Porque o dinheiro vinha mais rápido. E aí o dinheiro chegou, né? E com o dinheiro chegando, aumentou a prostituição, né? Aumentou balada. Só para a gente entender, Daniel, você estava em que época isso aí? Que idade, mais ou menos? 23, 24 anos. Ou seja, a vida intensa demais. Porque o que você está contando aqui para mim, ó, balada, bebida alcoólica, criminalidade, até 23 anos. 23 Isso tudo que vocês estão vendo agora
é até os 23 anos. Então, você vê a intensidade daquilo que o Daniel estava vivendo, né? E os jovens daquele tempo também, junto com você, né, Daniel? Sim. Vivendo nessa vida, nesse mundo. Então tá, vender droga. Agora você passou a ser traficante. Então, dentro desse contexto, a gente pegava a droga, né, que eu tinha um contato, conhecia o pessoal, a gente pegava uma droga bem mais barata, né, e revendia ali no bairro mesmo, né. E só que começou, a gente revendia, mas o uso também estava sendo intenso, né. E eu conheci um rapaz que ele me fez uma oferta, né. Ele tinha uma cidade vizinha, ele me fez uma oferta de entrar com ele de sociedade. Como eu conhecia o contato, ele pegava a droga de uma outra pessoa, né? E ele pegava mais caro, então ele me deu a oportunidade de entrar com ele. E nós começamos a vender crack, né? E aí eu comecei a trabalhar com ele. A gente trabalhava no hotel para disfarçar, né? Quando saía do hotel, a gente parava na biqueira. Ficava lá até 1, 2 horas da manhã, né? Repassando a droga. E dentro desse contexto eu via muita coisa, né? Eu via muita coisa. Pessoas chegar ali e deixar tênis, pessoas deixavam bicicleta, deixava, sabe, a roupa do corpo, né? Pra pegar uma pedra. E aquilo começou a mexer comigo, sabe? Começou a mexer comigo e eles me ofereciam para usar. E eu não quis usar. Essa eu não quis usar, né? Eu falei, eu vou ficar só na bebida, na cocaína mesmo. E só que passou uns dias, alguma coisa dentro de mim começou a me incomodar, sabe? E eu um dia cheguei com ele e falei assim, ó, tem coisa errada, cara. E passou umas 2 semanas, a mulher dele entregou ele, né? Ele estava teve uma briga com ela e ela chamou a polícia para ele. Aí a polícia invadiu a casa dele, não achou nada, achou só cápsula e papel, então ele não foi preso. Foi aonde eu entendi que estava chegando a hora de eu sair, né? Resumindo aí, a gente foi, né, buscar droga, né, desse contato que eu tinha. E quando a gente estava indo para o hotel, tinha um comando, né, e eu estava com a mochila cheia de droga. E o comando, quando viu, mandou passar, né? Eu passei. Eles não nos pararam. E eu falei, Deus está me dando um aviso, né? Deus está me dando um aviso. Novo livramento. Novo livramento. Fui, trabalhamos, né? Voltamos, paramos na biqueira, vendemos toda a droga que trouxe. E chegando em casa, eu falei para ele, eu vou parar, porque a sua esposa entregou nós, né? E vai dar errado esse negócio. E ele falou, não, tudo bem, mas eu vou continuar. Passou 2 semanas, a polícia invadiu, né, o local que a gente vendia e ele foi preso. E ali eu entendi, Deus me livrou mais uma vez, né? Meu Deus. Que intensidade. É isso aí, galera. Até os 23 anos, hein? Nós estamos aí na metade da vida. Metade da vida. Vamos lá, então. Meu Deus, que coisa. E que história, né? Você vê que tudo nasce de uma desestrutura. Você vê uma desestrutura familiar, uma coisa assim. Claro que tem a sua parcela, né? Que eu poderia dizer assim, seu temperamento e tal. Mas esse ser humano, assim, nesse quesito, foi forjado dessa forma, né? E vamos lá, Daniel. Quero ouvir mais de você. Quero saber como é que se desenrolou isso aí, cara. Fala aí. Então, aí deixando essa realidade, Por causa disso que aconteceu, você deixou esse... Eu deixei o tráfico. Deixou o tráfico. Né? Deixei o tráfico e continuei na questão de balada, o alcoolismo e a droga, né? Só que chegou um ponto que eu tinha uns BO, né, que tinha lá do passado, que ele começou a cair, né? Ele começou a vir à tona. E devido a esses problemas que eu tinha lá atrás, eu precisei ir embora para São Paulo. E eu fiquei lá um bom tempo lá escondido, né, foragido, né, de uma realidade aí que eu vivi, até que aquilo, né, acalmasse, né? Isso eu já tinha 25 anos, fiquei lá até os 26 anos e meio, mais ou menos. Só que eu cheguei em São Paulo e falei, nossa, que vida maravilhosa, né? Não tenho mais problema, tudo aquilo ficou para trás. Só que 3 meses depois eu já estava com outros problemas, né? Porque já estava no álcool, já estava usando droga com outras pessoas, já estava fazendo rolê dentro de São Paulo, né? Uma cidade mais perigosa. E só que dentro do meu coração lá ficava aquele vazio, eu queria minha família, né? O que eu estou fazendo aqui sozinho nesse lugar, né? Eu queria minha família, eu queria ter uma família, eu queria ter uma pessoa. E foi quando eu decidi voltar, né? Depois de 1 ano e meio,
Eu voltei para Socorro e a primeira coisa que eu fiz foi chamar meu pai para ir pescar. E quando meu pai olhou para mim, ele falou assim: eu não vou pescar nada. Aquilo me colocou no chão, sabe? Me destruiu. Eu falei: eu queria voltar, eu queria, né, recomeçar uma vida e parece que eu estou sozinho de novo, né? E ali foi a continuidade, né, do alcoolismo. E um dia, né, dentro desse contexto, um amigo meu me chamou para fazer um rolê de noite. Aí a gente foi na praça. Aí estava na praça, tinha duas mulheres, né, conversando. E aí eu cheguei para trocar uma ideia com ela, me lembro até hoje, né? Falei: prazer, meu nome é Van Hels, né? Que eu tinha um jargão, né? Era conhecido como Van Hels. Uhum. E aí me apresentei para ela, ela riu, né? Que hoje é minha esposa, né? Olha, cara. Mas ali dei um telefone para ela que não existia, né? Fiquei com ela naquele dia e, né, voltei para minha vida de realidade. E dentro desse contexto, nesse tempo que eu conheci ela, não, desculpa, isso foi antes, né? Antes de eu conhecer ela, quando eu cheguei de São Paulo, eu fiz, minha mãe me tinha me dado um livro, quando eu tinha 22 anos de idade, do Padre Léo, né? Jovens, alguma coisa, eu não lembro o que era o nome dos jovens, achei que era dos jovens. E eu peguei aquele livro e subi na montanha. E li aquele livro e falei com Deus. Jovem sarado, será? Algo assim, sabe? E falei para eles: eu não quero mais roubar, eu não quero mais vender droga, eu quero ter uma vida digna, mas eu também não quero trabalhar na olaria, não quero roçar pasto, eu não quero fazer isso, eu quero fazer uma coisa que eu goste. E quando eu desci da montanha, tinha um pé de goiaba assim, eu passei dentro daquela chácara para comer aquela goiaba, um rapaz me viu lá, chamou, comecei a conversar com ele tinha uma oficina, né, uma funilaria. E ele falou: se você não tem um salão lá na sua casa? Eu falei: tenho. Ele falou: vamos montar uma oficina junto? Você está brincando. E aí falei para ele: vamos montar. Ajudei ele a terminar os carros ali. E depois de 3 meses ele estava com a oficina montada, né? Meu Deus ouviu a minha oração lá em cima do monte, né? Lendo aquele livro. No monte, hein, gente? No monte, hein? Mesmo no pecado, né? No pecado, Deus ama o pecador, né? Ele não quer o nosso pecado, né? Então, quando o nosso pedido é sincero e legítimo, Deus é capaz de escutar. Então, lá no monte você pediu: Deus, eu não quero mais usar droga, eu não quero mais uma vida de crime, eu não quero eu quero constituir uma família, mas eu não quero também outro emprego. Não quero aqueles empregos que eu não quero. Quero uma coisa que eu gosto de fazer. Aí vem o cara com uma proposta. E ali eu comecei a trabalhar com ele, apaixonei por aquilo, né? Porque tô nesse trabalho até hoje. Até hoje. E depois disso, depois de um mês, né, que eu comecei esse trabalho, aí que eu fui para a cidade que eu conheci essa mulher, né? A Vanusa, né? Aí você foi conhecer de verdade. Aí eu fui conhecer ela de verdade. E dei um telefone para ela que não existia, saí, fui embora, né? Mas algo dentro do meu coração falava assim: liga para ela. Né? Aquela voz de novo, sabe? Aquela vozinha lá dentro. Liga para ela. Falei: mas o que é isso? Eu não vou ligar nada, né? Não tinha compromisso com ninguém. Falei: não vou querer mais um compromisso com essa, né? Depois de um mês, eu falei: eu vou ter que ligar, né? Aquele ficava me incomodando. Aí daí eu falei para um amigo meu passar na loja, ela tinha uma loja na cidade. Falei: passa lá, deixa o meu número, né? Fala para ela ligar para mim. E ela ligou. Ela falou: eu vou aí para a gente conversar. Aí eu estava trabalhando até na oficina, ela chegou. Começamos a conversar e eu já tinha, né, ainda bebia, né? Tinha tomado umas e falei para ela: vou ser sincero para você. Ó, eu fiz isso, eu roubei, vivi do tráfico, né? Fiz isso. Você quer ficar comigo? Se você quiser. Depois não venha dizer que você não sabe, né, o que alguém veio dizer que você não sabia. Esse sou eu, né? Tô sendo sincero. E ela disse: vamos tentar. Né? E aí começamos. Aí começou esse trabalho, né? Eu comecei a trabalhar, aí já não tinha mais desejo de roubar, né? Não tinha desejo de vender droga, nada. Fazia uso de drogas ainda algumas vezes, né? A cocaína. Mas o álcool em si eu bebia quase todos os dias, né? O álcool. Todo dia eu tinha que tomar uma cerveja, né? E passando os dias, houve até uma confusão dentro da minha oficina, que eu tinha pintado um carro e o menino chutou uma bola no carro que eu tinha acabado de pintar. E eu peguei a bola e coloquei dentro da oficina. E o padrasto dele foi lá querer pegar a bola e tirar a satisfação, né?
E dentro desse contexto, ele começou a me provocar durante 15 dias, né? E eu sempre muito, né, agressivo. Um dia ele parou de moto na frente da oficina e começou a olhar para mim. E eu perguntei para ele o que ele queria, né? Aí ele tirou o óculos, eu fui para cima dele com uma barra de ferro, né? Quebrei o braço dele em 4 lugares. Olha. E daí eu saí daquele lugar que eu estava, que era o bairro onde eu morava, e fui lá para o bairro onde eu moro hoje, né? O bairro dos Moraes. E depois ele começou a me perseguir lá, né? Ele ia atrás de mim, né? E um dia ele perseguiu minha esposa, né? Que não era esposa ainda, a gente morava junto na época, né? Morava junto. Ele perseguiu ela e eu estava bêbado lá, né? Um sábado à noite. Quando ela falou para mim, a primeira coisa que eu falei, eu montei no carro, peguei a barra de ferro, falei, eu vou atrás dele. A primeira pessoa que eu encontrei quando cheguei na cidade foi ele. E ali eu corri atrás dele com o ferro e bati nele de novo. Só que no que eu estava batendo nele, a polícia chegou, né? E a gente foi tudo para a delegacia. E na delegacia, ele fez um boletim contra mim, fomos para o fórum. E no fórum se resolveu, né? O promotor perguntou o que cada um queria. Eu não queria aquilo, sabe? Eu nunca quis brigar com ele, né? Mas eu nunca fui de levar um desaforo para casa, né? Sempre fui dessa realidade. E fui, sabe, modelando aos poucos, mas o alcoolismo estava cada vez pior, né? Que eu chegava na casa da mãe dela, que a gente morava num cômodo assim, atrás da casa da mãe dela, e eu quebrava a porta, né? Aquilo que meu pai fazia, eu estava fazendo. Igual, né? meu Deus. Saía bêbado, deixava ela ali, voltava, se ela ficasse brava, brigava com ela, né? Cheguei até a bater nela, né? Nesse tempo de alcoolismo. E foi passando essa realidade, né? E a gente construiu um chalé, onde a gente foi morar. E ali aconteceu algo extraordinário, assim. Porque ela começou a conversar muito com meu pai. E o meu pai parou de beber no dia que eu briguei com ele. Aos 20 anos de idade, 21 anos de idade, quando eu bati nele, meu pai parou de beber, né? E quando ele parou de beber, ele começou a falar de Deus, né, para todo mundo. E ele começou a fazer um trabalho dentro da igreja para tirar o álcool das festas da igreja, né, naquela época. Olha que né? coisa linda. E ela ia muito em casa e ele conversava muito com ela. E ela começou a ser evangelizada por ele, né? Veja que interessante. E aí, quando a gente chegava em casa, né, acordava de manhã, ela ligava a TV na Canção Nova, né? A missa, ela ia eu quieto na minha, né? Falava nada. Peraí, você está contando uma história agora do seu pai. Peraí, que agora seu pai ficou interessante, muito interessante. Com 20 anos, você deixou sua casa. Aliás, você brigou com seu pai. Tiveram desentendimentos inúmeros. Você não conhecia profundamente seu pai, porque sempre foi um homem violento, com alcoolismo, né, e tudo mais. Você chegou a afrontar ele parou de beber. Só que seu pai tinha uma coisa dentro dele que era para ele ser, de fato, um evangelizador. Sim. E ele passou a evangelizar sua esposa. Meu Deus do céu, que história é essa? Que coisa linda. E ele começou a falar de Deus para ela. E na igreja fazer um trabalho também para ajudar as pessoas, tirar o álcool das festas e, de fato, melhorar a vida das pessoas, dar qualidade para a vida das pessoas, né? Porque a gente sabe disso, que muitas pessoas começam, infelizmente, a beber nas festas de quermesse das igrejas. Infelizmente, né, Daniel? Infelizmente. Jovens, assim, que vão lá na festa, como está liberado, né? Ah, mas tem uma plaquinha lá que não pode menor de 18 anos. Olha, mas o pai pega, bebe na frente do filho, né? O pai oferece para o filho. Não são poucos que a gente conhece histórias de que o pai bebendo... Não, pode tomar um golinho. Molha a chupeta da criança. Molha a chupeta da criança, de quando criança. Bebezinho ainda, né? Então, hoje, você conheceu um outro pai ali. Sim. Ali começou uma mudança, né? Da minha visão sobre ele, né? Apesar de ele nunca, né, ter me chamado de filho, né? Ele nunca me deu um abraço, né? Nunca me deu um carinho, nunca me pegou no colo, né? Mas ele tinha um bom caráter, né? Assim, ele era honesto, ele era digno, né? Ele tinha aquele desejo de ajudar as pessoas, sabe? E ele começou a evangelizar minha esposa, né? E a minha esposa começava, na saída de carro, ela colocava lá o Padre Marcelo, né, no som. Aí eu ia lá, desligava e colocava um rap.
Aqui no carro, quem escuta é eu que mando, né? E foi esse contexto, né? E um dia ela me chamou para ir para Canção Nova, né? Aí a gente foi para Canção Nova, gostei demais de lá, né? Mas chegava lá e à noite saía beber, né? Ia comer uma pizza e ia beber, né? Gostava da Canção Nova. Nossa, na Aparecida eu não vou mais, falava para ela. Na Aparecida eu não vou mais, mas na Canção Nova, se você me convidar, eu vou. Mas ia lá e tal, não tinha aquela vivência do... Força para mudar. Força para mudar, né? E dentro desse contexto, algo foi mudando dentro de nós, né? Como Daniel, você lá, escutava a pregação? Desculpa eu te cortar aqui, mas você escutava pregações lá na Canção Nova? sim, Você escutava. eu cheguei a escutar a pregação do Padre Léo lá. O Padre Léo, na Canção Nova, entendi. Você ia lá, participava de tudo durante o dia. Tudo. Aí Padre durante a Rufus. noite você voltava a ser o Daniel. Daniel, tirava a máscara e voltava a ser quem eu era de verdade, né? Uhum. E dentro dessa realidade, foi um tempo que eu comecei a passar mal com a bebida, sabe? Eu usava droga, passava mal, né? Eu usava cocaína e chegava a doer o estômago, eu começava a vomitar, né? E eu começava a beber, começava a ter delírios, eu começava a passar mal com a bebida, eu achava que ia morrer à noite, né? Que o coração disparava. Então eu comecei a ter sensações diferentes, né? Mas mesmo assim eu bebia e fumava, né? Eu acordava de manhã, acendia o cigarro, passava mal. Tomava um café, fumava um cigarro, passava mal. E foi esse processo até os 30 anos de idade, né? 29, 30 anos. E um dia teve uma festa da quermesse da nossa comunidade, que era de São Pedro, né? Dia 28 de junho, né? Que a festa dia 29, mas era um dia 28. E naquele dia eu chapei na festa da igreja, né? Porque eles vendiam bebida na festa da igreja. E eu fui lá, todo sujo, estava trabalhando, bebi a tarde toda. À noite fui lá e bebi mais. E queria brigar com o homem lá que estava vendendo os bilhetes. E falei, vou acabar com essa festa aqui, né? Fui lá, catei um carro, liguei o som no último, acabei com o bingo, né? Não deixava ninguém jogar bingo. E ninguém falava nada porque tinha medo, né? Eu andava armado, né? Tinha essas realidades. E aí veio um senhor muito educado e pediu para mim abaixar o som. Aí falou, como você pediu com educação, eu vou abaixar. Abaixei e fui embora. Mas aí não feliz, eu falei, vou botar fogo na fogueira, né? Porque a fogueira ia queimar no dia 29, né? A fogueira de São Pedro. Falei, eu vou destruir essa fogueira agora, amanhã eles não vão ter festa, né? E parei o menino, tomei a gasolina dele, da moto, né? Entrei pela mata na frente da minha casa, né? Que tem uma matinha assim. E andando assim, de repente, acabou o chão, né? Caí dentro de um rio, não sabia que tinha um rio dentro daquela chácara. Caí dentro do rio de uns 3 metros, não conseguia sair. E comecei a caminhar de volta, né? Descendo o rio até achar um lugar para me sair. Saí, cheguei na porta da minha casa, ajoelhei na porta da minha casa, comecei a vomitar. E naquela mesma hora eu falei, eu vou parar de beber. Mas dentro de mim eu dizia, mas sozinho eu não consigo, eu vou buscar ajuda, né? Acordei na sexta de manhã e falei para ela, eu vou mudar de vida e vou buscar ajuda. E ela tinha conhecido uma pessoa que fazia parte de um grupo de apoio, né, do AA. E eu falei, eu vou lá. Eu falei, eu vou sim. Aí deu segunda-feira, fui lá, ouvi a partilha dos irmãos, né? A que você estava falando lá ali. E me lembro até hoje, né? Aí eu ficava entediado com aquele negócio, pais de 24 horas todos, né? Aquele negócio eu ficava entediado. Mas o que eu estou fazendo aqui? Né? Mas falei, eu vou. Eu decidi ir, eu vou. Voltei na outra segunda, né? Daí o senhorzinho falava lá, faz 17 anos, 22 dias, não sei quantas horas que eu estou sóbrio. Eu falei, mas não pode ser só isso, né? Não pode ser só isso. Mas eu continuei ali, fiquei ali uns 2 meses. E dentro desses 2 meses, apareceu, né, uma pessoa lá, né, que fazia parte daquele grupo. E ela falou para mim, vai ter um retiro espiritual lá em Jundiaí. Você não quer ir? Eu falei, eu vou. Né? Aí montei no carro e fui, né, numa sexta-feira. Cheguei lá com questionamento, né? Se o senhor existe, o senhor fala comigo, porque o meu questionamento era esse. Porque eu sabia o que estava escrito na palavra, né? Eu tinha entendimento daquilo. Tanto é que, por exemplo, eu fiz a minha primeira comunhão aos 14 anos
E eu só fui comungar aos 28 anos de idade, quando eu fiz a minha crisma. Porque eu sabia que em estado de pecado eu não podia comungar. Sim. Né? E eu cheguei na missa do crisma totalmente embriagado. Tinha consciência. Cheguei embriagado na missa do crisma. Olha isso. Né? Na missa anterior ao crisma. E a mulher falou assim, olha, por misericórdia eu vou deixar você fazer, mas você não pode fazer. E no dia do crisma eu fui sóbrio. Né? E devido a essa realidade, né, eu comecei a questionar Deus naquela hora lá, sabe? Se o Senhor existe, o Senhor fala comigo, porque eu olho dentro da comunidade onde o Senhor disse que vive e eu não vejo o Senhor lá. Porque as pessoas não testemunham, as pessoas me julgam, me condenam, me criticam, e a palavra que está escrita lá diz que o Senhor veio para os pobres, o Senhor veio para os pecadores, o Senhor veio para ajudar, o Senhor não veio para maltratar, o Senhor não veio para condenar, mas para salvar. E eu não vejo o Senhor por onde as pessoas, né, dizem. E eu questionava Deus também, questionava as pessoas no meu bairro, antes um pouco ali, no sentido de que eles estavam destruindo uma igreja pequena para construir uma grande. E eu perguntava, para que vocês estão fazendo isso? Porque eu não via neles o amor, né? Não via Jesus neles. E passou o sábado, passou o domingo, e Deus não falava comigo. Mas no domingo pela manhã, quando o padre passou com o Santíssimo assim, ó, eu fui arremessado, né? Eu fui arremessado, caí sobre as cadeiras, fiquei ali uns 40 minutos, né? Na época eu achei que eu estava dormindo, né? Falei, fiquei dormindo ali 40 minutos, né? Repouso no Espírito Santo. Repouso no Espírito. E levantei dali, alguma coisa tinha mudado dentro de mim. Né? Você não sabia o que Não sabia o que era. Mas o questionamento ainda continuava, né? E eu falava, o Senhor precisa falar comigo. E nisso eu me lembro como se fosse hoje, né? Tinha um irmão que chegou para fazer a última pregação e tinha uma irmãzinha sentada assim com o terço na mão, né? De saia, baixinha. E ela rezando o terço, né? Eu lembro que ela ficava se contando as bolinhas do terço. E ele pregando e ela contando as bolinhas do terço. E ela olhando para todo mundo. E de repente ele falou assim, eu te livrei da morte na tua juventude. Permiti que você voltasses ao mundo, mas hoje te trouxe aqui para te curar, libertar, para que você vá dar testemunho do meu amor. Ali a minha alma se encheu. Nossa. Ali eu entendi, Deus tinha falado comigo. Olha, eu tô arrepiado agora. Ali Deus encheu tudo aquilo que era vazio dentro de mim. Deus é capaz. Né? E eu saí dali naquele dia e voltei para minha casa. E se eu visse um cachorro, eu falava para o cachorro daquilo que eu tinha experimentado. Né? Eu falava para o pedreiro que estava trabalhando na minha casa. E eu falava para o meu vizinho. Né? O pedreiro que trabalhava na minha casa, ele era espírita na época. Né? Uhum. E eu comecei a falar para ele de Jesus, e ele converteu. Porque... Do testemunho. Do testemunho, né? Daquilo que Deus fez na minha vida. E eu saí dali, né? Era dia 29, esse encontro foi dia 29 de novembro. Logo após esse encontro, teve a novena de Natal, né? Que era nas casas. Falei, eu vou na novena. E cheguei eu lá, né? E o povo tudo meio assim, olhando para mim, né? Por causa da minha realidade. Da história. Da né? história. Uhum. E eu comecei a falar de Jesus, né? Falar do Espírito Santo, o Espírito Santo age, o Espírito Santo, ele se move dentro da igreja, e comecei a falar, e o povo ali, e de repente uma pessoa que estava ali começou a debater comigo que não era assim, né? Ele falou, eu estou 30 anos dentro da igreja, não é assim. Eu falei, é assim, Deus existe, Deus está vivo, o Espírito Santo está aí. E eu me vi dentro de uma outra realidade que, né? Eu não fazia por mim, mas uma força me empurrava a fazer algo. Você dará testemunho de mim, né? Sim. Aquela frase fundamental. Que profecia, hein? Que coisa linda, hein? É Deus se revelando para nós. É assim que Ele se revela, né? A gente tem que dar oportunidade. Quem sabe até nesse desafio, lançar esse desafio, né? Se o Senhor existe, Senhor, fale comigo. E dar oportunidade para Deus falar, né? A gente não pode também achar que Deus vai falar. A gente fica deitado assistindo televisão. Fala comigo, né? E eu não acho que Deus ainda não fale. Pode ser que Ele ainda fale, né? Mesmo por meio da televisão, há tantos canais bons, né? Mas veja, a gente dar oportunidade, ir fazer um retiro, né? Dar essa oportunidade para que Deus fale conosco. Quem sabe pessoas ali que estão cheias do Espírito Santo, né? Que possam falar em nome de Deus, né? Profetizar, né? E ali a gente poder receber essa graça. Foi mais ou menos assim comigo também.
né? Eu perguntava, questionava muito para Deus. Eu falava assim: se o Senhor existe, se é o Senhor que está aqui agindo, então pode me tocar. Quando eu falei isso, meu irmão, acabou. Não tinha mais perna, não conseguia ficar de pé, caí no chão, né? Às vezes a gente fala assim: tem umas pessoas que não acreditam nisso, né? Mas não tem problema, elas estão... ninguém quer confrontar, mas essa é a nossa realidade vivida. Não é uma coisa que a gente está lendo num livro, a experiência de alguém, a experiência é nossa, né? A nossa experiência. Quando o Daniel dizia, fui arremessado, é de fato isso. Eu já vi muito isso acontecendo na igreja. Jovens sendo arremessados, é como se tivesse uma força que os empurrasse. E eu fico pensando, meu Deus do céu, é isso mesmo, nós também sentimos isso, nós também vivemos isso. E que grande oportunidade nós podemos dar para Deus, né? Você passou de aquele que estava até mesmo se sentindo julgado, acusado, tudo mais, a querer ser evangelizador ali naquele meio de igreja, ali em Socorro mesmo. Em Socorro. E aí, me fala aí, Daniel, como é que foi depois aí? Você chegou em casa e chegou para a Vanusa e falou, mudei de vida, como é que foi com você com ela? Então ela foi comigo nesse encontro. Né? Ela estava com você. Ela foi comigo. Só que ela percebeu, né, que algo tinha mudado. Porque uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer é ouvir as músicas que ela colocava, né? E a ouvir as missas de manhã, que era do padre José Augusto, né? Fazia pela manhã. E ela colocava a missa ali e eu começava a ouvir também, né? Assistia a missa. Que a gente morava dentro de um chalé, era desse tamanho aqui. Então, a cozinha, o quarto, era tudo junto, né? Tudo junto ali. E ali eu começou aquele desejo de mim de buscar mais. E aí eu enfrentei outra realidade, porque eu sabia que existia um grupo de oração que estava iniciando na nossa região, né? Porém, eles faziam as coisas mais fechadas, né? Não era aberta ao público. Uhum. E eu queria conhecer, eu queria participar de algum lugar e não sabia onde, né? Não tinha onde ir. Então foi aí que a gente ia para Canção Nova, né? A gente ia para Canção Nova, passava lá um final de semana, acampava. E eu comecei a fazer uma experiência, comecei a gostar daquilo, né? E ficava ali e queria ir só para Canção Nova. Ela falava, vamos passar na Aparecida. Eu falei, não, vamos para Canção Nova só na Canção Nova. Aí, né, dentro dessa realidade, começou um grupo de oração que aí foi aberto ao público na nossa cidade, que na época era o grupo Salve Maria, né? Salve Maria. E aí a gente começou a participar ali, né? Aí eu ia ali, toda sexta-feira eu estava lá e levantava os braços e pedia o Espírito Santo. E aquele fogo dentro de mim, né? Queria mais, eu queria mais. Só que ainda não tinha os dons, não tinha, né? Não orava em língua, não tinha nada, mas estava ali pedindo. E no outro ano tinha um outro retiro. E nesse dia do retiro, eu até levei um rapaz junto comigo que era alcoólatra, né? Ele tinha 50 anos de idade e ele era alcoólatra e de cair à rua todos os dias, né? A mãe dele fez grade em volta da casa porque ele roubava as coisas da casa, a mãe dele não queria ele em casa, né? Então a família já jogou ele para a rua. E eu fiquei com ele naquele dia insistindo, e falei, vou levar você comigo, porque Deus pode mudar a sua vida. Eu falava, velho, Deus pode mudar a sua vida. E eu fui com ele, e quando chegou nesse encontro, né, uma voz falou dentro de mim, assim, você precisa se abrir, né? E começou o encontro e tal, aí começou a pedir o batismo no Espírito, e aquela voz falava, você precisa se abrir. Você não precisa ter medo, né? Não se preocupe com quem está do teu lado. E ali eu tive coragem, né? Fechei o olho e comecei a falar com Deus, né? Abri minha boca porque eu não conseguia falar, né? E eu comecei a falar e comecei a pedir. De repente eu fui tomado, né? Pela força do Espírito e ali eu comecei, né? A orar, comecei a cair no repouso. E ali eu tive um outro impacto na minha vida que, né? Me levantou de uma forma a sair dali novamente, né, com desejo de anunciar e de levar pessoas daquela situação a ter uma experiência com Deus. Porque aquele rapaz que foi comigo naquele dia, ele nunca mais bebeu também, né? Meu Deus, que coisa linda. Que história maravilhosa. E aí você sentiu o impulso que você tem hoje, você sentiu naquele dia. Naquele dia. O que você faz hoje é olhar para a sua história e falar, é possível uma transformação. Nossa, que coisa maravilhosa. Tá, vamos lá então. Chegou agora. Estamos no tempo próximo aí, né? Vamos lá. E você começou a querer acolher essas pessoas. É isso que começou a acontecer com você?
Aí logo que eu saí de lá, né, eu olhava para uma pessoa na rua e eu falava, ele tem jeito, eu preciso anunciar para ele Jesus. E aí eu chegava, conversava com ele, abraçava, falava, Jesus pode mudar a sua vida, né? Vamos lá, vamos para o encontro, vamos para o retiro, né? Ah, você não consegue, existe uma comunidade terapêutica, a gente leva você internado, mas é possível mudar. E eu comecei a olhar para as pessoas com um olhar que eu queria que as pessoas me olhassem, né? Mas aí eu entendi, eles não podiam me olhar, porque eles não tinham essa graça, né? Não tinha feito experiência? Não tinha feito a experiência. E ali eu comecei a entender tudo essa realidade. Meu pai não podia me dar porque ele não teve, né? Mas eu posso dar hoje porque Jesus fez em mim, né? E ele me disse, vai e dê testemunho do meu amor. Aquilo que eu estou fazendo na sua vida, você precisa testemunhar. E eu começava ali a falar, e falava para um, né? Tanto é que as pessoas do bairro ali, que eram consideradas as piores pessoas do bairro, elas moraram todas comigo, né? Eu levei para minha casa, né? Porque eu construí uma casa na frente do chalé, e aí ficou o chalé vazio. Então ficou ali o Célio, ficou o Pedro, né? O Célio está de pé hoje, graças a Deus, né? É usuário de crack, né? Totalmente destruído, ninguém queria ele no bairro, e Deus deu a graça dele, né? Ele caminha assim, meio assim, mas ele não faz uso mais da droga, né? Não faz mais uso do álcool. E essa luta começou, né? E aí esse desejo de ajudar as pessoas, né? A gente levava internado numa comunidade terapêutica, o outro a gente orava, né? Eu comecei a orar pelas pessoas. E dentro dessa realidade, um dia, um ministro da nossa igreja bateu no meu portão e falou, Daniel, eu quero te fazer um convite, né? Isso um ano e meio depois que eu tinha feito essa experiência. Era um senhor, o senhor Armando, né? Até já faleceu. A gente vai ter uma reunião hoje na igreja com os ministros e eu quero que você vá lá. E eu fui, sentei assim numa mesa igual essa, assim, tinha 3 lá e 2 aqui, eram 5 ministros. Ele falou, Daniel, eu vi assim que você, né, a sua história, que você tem essa vontade, essa força de evangelizar. Eu queria fazer um convite para você. Você nos ajudar a trazer os jovens para a igreja. E ali eu questionei eles. Eu disse para eles assim, eu trago aqui 10 jovens. Quanto vocês seguram pelo testemunho de vida? Aí eles, né, tomaram um choque. Porque... E aí contei para eles, né? Falei assim, eu caminhei por essas estradas, passei nessas festas dentro dessa igreja. Você nunca me disse bom dia. Você nunca olhou para mim. Você nunca perguntou se eu precisava de alguma coisa. Então não adianta trazer um jovem aqui se você não souber amá-lo, se você não souber cuidar dele. E eu falei, quem precisa mudar aqui são vocês. Somos nós que precisamos mudar. Vocês precisam buscar uma nova experiência com Deus e Deus fará tudo. E eles acolheram essa palavra, né? Logo depois disso, Deus me chamou a começar um grupo de oração, né? Que é o que nós temos até hoje, o grupo Nova Aliança. Né? Aí a gente começou esse grupo de oração, era uma vez por mês. E no começo tinha 70, 80 pessoas no grupo de oração, né? E nós começamos a orar, e eu orava por um, orava por outro, não sabia nem o que estava fazendo, né? Não tinha formação nenhuma, eu sabia que eu tinha que orar. Aí eu colocava a mão na cabeça de um e... Formado pelo Espírito Santo. Né? Orava por um, orava por outro, daqui a pouco repousava, daqui a pouco eu vi um ministro orando em línguas, né? E o outro assustado. Eu falei, glória a Deus. Né? Qual igreja lá de Socorro que isso começou? Foi dentro da igreja? Dentro da igreja, no bairro dos Moraes, a capela de São Pedro. Na capela de São Pedro. São Pedro. Uhum. E lá você começou esse trabalho a pedido dos ministros, mas com essa colocação. Vamos dar testemunho ou não? Vamos dar testemunho. Né? Ou seja, um apelo, né? Um apelo. E aí esse grupo, 70, 80 jovens ali, reunindo todo mês, uma vez por mês. Sim. Fala aí. E aí? Aí vinham na faixa de 30 jovens, o resto eram adultos, né? E os adultos vinham também. E começamos a ter esse processo, né? Aí começou um processo de formação, né? Começamos a nos formar, teve encontros ali, e de repente o grupo começou a esvaziar, né? Começou a esvaziar. E no final dessa realidade nós ficamos 5 pessoas, né? A ponto de nós ficar 5 pessoas diante de Jesus por 5 anos. Toda quinta-feira nós estávamos lá adorando Jesus, né? Foi um tempo de deserto, um tempo de formação onde Deus nos formou, porque eu dizia para o Senhor assim, Senhor, dai-me almas porque eu quero ajudar o Senhor. E o Senhor disse para mim, você não cuida nem da sua.
Sabe? E ali eu entendi, né? Porque Deus queria transformar o meu ser, né? O meu caráter. Deus, aquele primeiro encontro com Deus foi maravilhoso, né? Aquele desejo de salvar almas, de fazer. Mas era necessário que eu passasse pela formação humana, né? Que Deus curasse os meus traumas, as minhas dores que eu trazia, de tudo aquilo que eu vivi, né? Porque mesmo que eu quisesse cuidar daquelas pessoas, eu ainda tinha um temperamento, né? A ser cuidado. Sim. Eu ainda tinha uma reação, né? Eu sempre fui muito reativo, que precisava ser modificado. E Deus me levou aos pés dele, né? Sem ninguém, né? A evangelizar, só ficar com ele ali. Até esse tempo de transformação, de viver, né? Tudo aquilo que era o seu amor por nós, né? E um dia, depois de tudo isso, o Senhor disse: acenda as luzes da igreja. Aí nós acendemos as luzes, né? Porque a gente ficava só lá no sacrário. Passado mais algum tempo, o Senhor disse: abre as portas, né? E aí começou a entrar, né? A capela desse tamanho aqui. A gente era 4, de repente ia 7, de repente ia 12, de repente ia 15, de repente ia 20. E aí o Senhor: agora vocês vão para a igreja, né? Aí hoje a gente faz dentro da igreja, porque não cabia dentro da capelinha, né? Então hoje a gente somos 30, 40, 50, depende do dia, né? Toda semana. Toda semana. Toda quinta-feira. Toda quinta-feira. No Bairro dos Morais, na Capela de São Pedro. Toda quinta-feira. Aí tem um grupo de oração para você aí, de socorro. Às vezes você não conhece, né? Talvez você não saiba de onde que é. Aí, já tô dando a dica para vocês aí, né? Não sei quando você vai estar escutando esse vídeo aqui, mas olha, você vai lembrar. E eu tenho certeza que está escrito nos livros lá da igreja, da comunidade, que ali houve um grupo de oração. Ali está um grupo de oração. Eu não sei em que tempo você está escutando isso aqui. Talvez você vai escutar isso aqui daqui a alguns anos. E você vai lá e ver de onde que nasceu esse grupo de oração que você está agora. É muito importante fazer isso. Sim. Eu lembro que nós deixamos um grupo de oração de quinta-feira na Paróquia Bom Jesus do Mirante, né? Aí deixamos de lá, fomos para São Benedito e viemos para cá. Aonde vai de verdade um profeta de Deus, as pessoas inspiradas pelo Espírito Santo, elas deixam ali sua marca, né? Deixa ali aquilo que é bonito, belo, a igreja vai fazer uso daquilo, né? Em algum momento as almas vão ser tocadas por aquilo. A gente não sabe porque a gente não vai ficar aqui para sempre, né, Daniel? Mas essa marca está aí, né, para você ler, né? Para você tocar, para você experimentar. Muito bem. E esse grupo acontece até hoje. Isso acontece até hoje. Hoje você está com 2 filhos. 2 filhos, né? Esposa, 2 filhos. E tem o grupo, né? Mas há uns... Desde que a gente começou o grupo, eu faço esse trabalho com os dependentes, né? Isso. Mas há 2 anos o Senhor... 3 anos o Senhor, né, sempre colocou no meu coração de fundar uma comunidade, né? De começar um trabalho, sabe? E eu sempre ali questionando Deus, perguntando, mas não chega a hora, eu não consigo fazer, as coisas não caminham, sabe? Eu não vejo um sinal, o Senhor não me dá um sinal. E eu ganhei um sítio até, né? E a gente começou lá a orar nesse sítio e começamos a participar e começamos um processo de caminhada. E logo que eu comecei nesse sítio, eu travei da coluna, né? Minha coluna travou e eu não conseguia trabalhar, não conseguia fazer nada, eu fiquei sentado, né, durante 6 meses, né, sentado. E no final do processo que a gente ficou ali, durante os 8 meses que a gente ficou ali, eu fiquei 45 dias sentado dia e noite, né, travado, mas não conseguia fazer nada. E eu, um dia sentado orando assim, o Senhor disse: vai buscar a imagem e traga ela de volta para tua casa, né? Aí pedi para um amigo, foi lá, trouxe a imagem de Nossa Senhora de La Salette, colocou na sala assim. No outro dia eu comecei a andar. Comecei a trabalhar. E no encontro que eu estava lá em Campinas, o Senhor disse, num encontro lá na Profecia do Avivamento, lá na Canção Nova, o Senhor disse: dá um nome para a comunidade, Olhar de Misericórdia. Aí ele colocou os santos, né, os baluartes, né? Colocou São João Maria Vianney, São José de Cupertino. E ali começou a fazer sentido para mim tudo aquilo que eu estava questionando e perguntando a Deus e orando, esperando. E aí o Senhor falou: constrói uma capela.
Aí a gente fez uma capelinha, né? Bem simples assim, mas está lá, uma capela. E aí entrou pandemia, né? Entrou pandemia e veio no meu coração construir um galpão onde eu trabalho hoje. E o Senhor colocava assim: você vai construir para trabalhar, mas não vai ser para trabalhar, né? No meu coração ficava: vai ser um lugar de evangelização, né? Olha isso. E aí a gente começou a fazer um encontro por mês, né? Na minha casa, que é atrás da minha casa, na chácara. Um encontro por mês evangelizando e fazendo esse discernimento daquilo que Deus quer realizar, né, dentro dessa realidade. E aí o Senhor tem pedido muito nesse sentido de acolher as pessoas, né, e orar pela cura interior delas, né. Perfeito. Né? E dentro desse questionamento eu tenho orado, esperando em Deus se é desejo dele de realizar um lugar para acolher dependente, né? Mas estamos esperando nele, né? O que Na Deus vontade vai falar dele. agora. E nesse processo todo, você acolheu muitas pessoas na sua própria casa. Na minha Ou própria seja, casa. você tem uma casa na frente e uns chalés Chalé. atrás. É, Não é isso? Tem um um chalé. só. É. E ali você vai passando pessoas. Sempre duas, sai duas, chega outro. E aí, uns 3 anos atrás, eu disse: eu vou desmontar esse chalé, falei para minha esposa, eu vou jogar ele fora. Não quero mais. Quando eu falei isso, no outro dia apareceu um rapaz lá, que o tio dele trouxe, e falou: vou deixar ele aí, eu não quero ele aqui não, vou deixar ele aí. Ficou lá, 3 dias lá. Aí conversando com ele, ele não quis ficar, né? Mas você vê, do nada, o tio dele chegou, trouxe ele e deixou ele ali. E aí o que o Senhor quis dizer para mim, né? Não é tempo de parar, não é tempo de desistir. Né? Logo que ele saiu, um outro menino voltou, né? Que está lá até hoje. De repente apareceu um rapaz de Bragança na minha porta pedindo ajuda. Eu falei: fica aqui, né? Fica aqui, te dou trabalho, te dou comida, a gente vai conversando junto, né? Hoje ele está caminhando comigo na renovação, né? Dentro do carisma. Que lindo. É aquele que se veio com você aqui, não. É o outro. É outro É ainda. o outro. É. Muito bem. Mas, Daniel, me fala uma coisa agora. A vida de vocês hoje. Você, Vanusa e 2 filhos. Vida de vocês hoje. Vocês têm hoje um trabalho que com certeza está brotando no seu coração um carisma. Olhar de Misericórdia é um carisma novo para a igreja. Está nascendo, está brotando. Já com os feitos, né? Sim. A gente fala está nascendo, mas ele já tem os feitos, já tem as suas realizações. Com a renovação carismática, né? Já com pregando, porque o Daniel, para quem não sabe, é pregador da palavra. Então aí já fica aí a dica aí para você, tá assistindo aí, de convidá-lo, de chamá-lo para as missões aí na sua cidade, na onde você estiver escutando, viu? Porque é uma pregação maravilhosa, um testemunho lindo, gente, lindo. E, Daniel, como é que é a vida de vocês? Me fala a vida comum de vocês. As orações, pedidos de oração, como é que vocês fazem? Tem gente que chega lá para pedir oração, no grupo de oração, como é que é isso? Porque agora você tem, na sua casa, acolhendo pessoas, no grupo de oração toda quinta-feira, as missões que você faz, ainda você trabalha, você é funileiro, né? Me fala aí, esse dia a dia aí, para que o povo saiba, porque eu sinto que tem muitas pessoas católicas que não imaginam como é a nossa vida. Sim. Às vezes vê a gente no grupo de oração ou numa missão, fala: ele faz isso aqui só, né? Ele só vive para isso, né? E não é isso, é muitas outras coisas, né? Vejo pelo nosso lado, né? Nossa, quanta coisa nós temos de compromissos, né? E que ao mesmo tempo nós temos que dar conta de evangelizar, né? E como é que é o dia a dia? Vocês fazem adoração, vocês fazem terço, vocês rezam, vocês vão à missa? Como é que é aí? Fala aí para nós. A nossa vida é intensa. Imagino. Intensa. A minha esposa, ela acorda todo dia por volta 4h30 da manhã e ela vai para o Santíssimo, né? Ela vai, que é perto da nossa casa, 200 metros a igreja, ela vai para o Santíssimo e ela faz adoração de manhã, né? E eu já gosto de fazer a minha oração no meu quarto pela manhã, né? Mas eu acordo ali também pelas 5 horas da manhã, oro até lá pelas 6h30, levo as crianças para a escola, né? Depois vou para o trabalho, que é na minha casa também, né? Trabalho até às 11, venho para o almoço, vou orar, né? Volto para o trabalho até às 3, 4 horas, vou orar, né? Aí eu oro até 5, 6 horas da tarde, preparo para a pregação. Eu saio praticamente todos os dias, né? Porque eu tenho compromisso com a renovação, né? Nós tivemos um encontro nesse final de semana, no domingo, né? Eu tive encontro ontem, hoje estou aqui, amanhã tem compromisso, né? Na quinta a gente tem o grupo.
na sexta eu tenho pregação. Então é uma vida muito corrida, né? Minha esposa, ela não prega, né, com microfone, mas minha esposa prega no dia a dia com a vida. Ela prega na fila do SUS, ela prega no hospital, ela prega no banco. Onde se ela você estivesse encontrar... sentada aqui, estava falando de Deus. Estava falando de Deus. Com certeza, conheço ela. Ela está com o terço na mão orando, né? Então a nossa vida, ela cuida de casa, cuida das crianças, né? Ela tem o trabalho dela também, né? Que ela tem uma loja de aluguel de roupa de noivas, né? Então é muito corrido. A gente chega em casa, acorda às 5 da manhã e vai dormir às 10, 11, 12, meia-noite, 1 hora da manhã. Depende do dia. Meu Deus. Me fala uma última coisa que eu preciso saber de você. Seu pai. Eu não quero deixar ele lá atrás na história. Sim. Como é que é hoje? Ele é vivo hoje? Como é que é? Não, ele faleceu 1 ano antes da minha mudança, da minha conversão. 1 ano antes de você se converter. Meu pai teve câncer, né? E quem levou ele para o hospital todo esse tempo fui eu. Né? Se eu estava com ele ali, eu levava ele 2 vezes na semana, meu cunhado levava 1, né? E geralmente 2 vezes na semana é eu que levava ele. Então eu pude viver os últimos dias da vida dele, né? Não tendo aquele amor, né? Porque a gente não conseguia se relacionar nesse sentido, mas aquele amor de fazer algo afetivo, né? Afetivo, né? Aquele fazer algo por ele diante da situação que ele estava vivendo, né? Então ele teve câncer e 1 ano e meio ele veio a falecer. Né? E depois disso daí, quando eu olhava para ele no caixão, eu recordava, né? Eu enterrei meu pai e nunca chamei ele de pai. Sabe? Olhando para ele ali naquele caixão, falei, eu enterrei ele e nunca chamei ele de pai. E aquilo ali, ele refletiu também na vida do meu filho, quando meu filho nasceu. Primeiro filho, Porque quando eu peguei meu filho no colo pela primeira vez, eu tinha medo de pegar ele no colo. Eu não conseguia, eu não sabia fazer aquilo. E por não saber fazer aquilo, quando ele chorava, eu tinha repúdia, né? De chegar a jogar ele um dia no monte de areia, porque ele começou a chorar e eu não sabia o que fazer. E enquanto eu não perdoei o meu pai, eu não consegui pegar ele no colo e amar meu filho. E como é que foi esse perdão, Daniel? Conta para nós aí, como é que foi esse perdão do pai? Como é que você conseguiu parar assim, mesmo que ele já não estivesse mais aqui, né, entre nós, está com certeza lá no céu, mas como é que foi? Eu fui num encontro e esse encontro falava sobre o perdão, né? Ele falava que aquele que não perdoava, ele estava preso em si mesmo, né? E a pessoa que estava conduzindo começou a conduzir uma oração pedindo para que você perdoasse o pai, perdoasse a mãe, né? E eu trouxe ele na minha lembrança e ele falava assim, perdão é uma decisão. O perdão não acontece, o perdão não é um milagre, ele falou. Existe uma graça de Deus, sim, mas o perdão é uma decisão. Se você decidir hoje perdoar essa pessoa, você vai conseguir. E eu comecei a dizer, né? Eu amo e perdoo meu pai. Eu amo e perdoo meu pai. Porque eu nunca tinha dito isso, né? Eu amo meu pai. Nunca chamei ele de pai. E eu comecei a dizer essas palavras e comecei a liberar para ele o perdão. E aquilo foi saindo dentro de mim, sabe? Parecia que existia uma dor, algo aqui dentro aqui que começou a sair. Que coisa. Né? E a partir dali eu comecei a olhar para o meu filho diferente, né? Olha aí. Eu comecei a olhar para ele diferente, comecei a brincar, pegar ele no colo. Tanto é que hoje, se eu não falar para ele umas 10 vezes por dia que eu amo ele, né? E eu vi até aqui. Ele caiu no chão ali, contundido, estava jogando bola, aí você foi lá pegar, viu o que aconteceu na perna dele e tudo mais. Você vê na vida, né? Reflexo na vida. E para você que está em casa agora acompanhando essa entrevista, eu fico muito feliz de trazer aqui o Daniel e pessoas também que viveram essa realidade, porque é uma realidade muito recente. Nós estamos vivendo isso no dia a dia, né? O Daniel viveu isso alguns anos atrás, mas você pode estar vivendo isso hoje. Não digo você, jovem, que está agora vivendo só a droga, mas também você, pai, mãe, você que tem um filho, um sobrinho, um neto, que está vivendo essa realidade hoje. Você na igreja, graças a Deus, pode encontrar um lugar. Existe um lugar para vocês aqui, né? Nós, como comunidade católica Amor Fraterno, comunidade Olhar de Misericórdia, nós estamos aqui justamente para isso, né? Nós não nos fundamos comunidade, Deus não fundou comunidade para ela ser um grupo de pessoas reunidas em si mesma, né? Isso foi até o apelo do coração do Daniel, dizendo, olha,
Tá tudo bem, mas ninguém me dizia oi, ninguém me viveu comunidade como o coração dele ansiava desde sempre. Nós sabemos que comunidade não nasce por causa de um problema que nós tivemos lá atrás, nós estamos resolvendo nossos problemas. Pelo contrário, o Daniel sempre foi comunidade, ele só não sabia. O Fernando sempre foi comunidade, ele só não sabia disso. Deus sempre me quis comunidade. E aí, eu só sei fazer isso. Eu só sei amar Jesus hoje dando tudo. Não tem outro jeito de fazer. E o Daniel aprendeu isso também, eu vejo isso. Nós não temos como amar Jesus dando um pouquinho de nós, senão tudo de nós. Então, assim, Daniel, para quem está nos assistindo neste momento, o que os pais poderiam fazer? Os pais, a sociedade de modo geral, a igreja, poderiam fazer para um jovem, né? Para terem um olhar de misericórdia. Esse olhar de misericórdia que é o nome da sua comunidade. Para terem um olhar de misericórdia, o que eles deveriam fazer de fato, que poderia colaborar com a vida desse jovem, ou de pessoas que não são tão jovens, como você falou, que tantos outros que foram recuperados já com a idade adulta, né? Sim. Mas o que eles poderiam fazer? Me fala, aliás, fala para mim não, fala para este povo que está nos assistindo nesse momento. Eu me recordo, eu acho que é uma música que tem, né? Amar como Jesus amou, né? Porque quando a gente lê o mandamento da lei do Senhor, que foi dado a Moisés, ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o próximo como a ti mesmo, né? Mas Jesus, na última ceia, ele vai dizer: amai-vos como eu vos amei. Amar como eu é muito fácil, né? Porque às vezes eu nem me amo. Mas amar como Jesus amou faz a diferença. Porque o que mudou minha vida foi o amor de Jesus. E o que muda a vida das pessoas é o amor de Jesus. E só esse amor vale a pena. Amém. Aquele que tiver coragem de fazer essa experiência, de buscar esse amor, vai encontrá-lo. E só quem encontra pode dar. Porque quem não tem, não pode. Não pode dar. E para você jovem que está escutando aí agora, entenda isso. Talvez você esteja vivendo exatamente o que o Daniel viveu. Você tenha pais difíceis, situações difíceis, desestrutura familiar, coisas que são muito difíceis da gente viver e enfrentar. Mas na certeza de que só Jesus pode pegar na tua mão agora e pode te levantar. Ele sim tem um olhar que te ama e vai te resgatar de tudo que você está vivendo neste momento. E eu fico muito feliz, Daniel, de trazer você aqui. Amém. Quero agradecer você, sua família, pela paciência. Estão aí esperando aí nos bastidores. A toda a equipe que está aqui conosco, da comunidade. O Jardel, que está hoje com dengue, né, Jardel? A Débora está sem dengue hoje. Mas está todo mundo bem aqui, graças a Deus. E queremos, assim, Daniel, agradecer a Deus pela sua vida. Queremos agradecer muito que Nossa Senhora possa sempre interceder pelo teu ministério. Teu ministério cresça muito no que depender de nós, a gente quer ajudar nisso. E rezar muito para que você continue firme nessa batalha, junto com sua esposa, junto com a sua família. E também rezar, né, hoje, essa Ave Maria, se você também que está em casa quiser rezar essa Ave Maria vai direto no coração de Jesus, né, num pedido para que Deus fortaleça cada vez mais as comunidades de vida e de aliança que se formam no nosso Brasil, para que elas sejam realmente locais que recebam almas que estão destruídas para levantar essas almas que estão lá embaixo, no fundo do poço, para levantar e erguer essas almas. Vamos rezar junto essa Ave Maria? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Acompanhe o nosso podcast. Esse podcast está salvando muitas vidas. Compartilhe, né? Curta, aperte o joinha aí. Não deixe de seguir esse podcast, porque eu tenho certeza que vai fazer muito bem para tantas pessoas que têm participado dele.
Outros vídeos também de outros padres que nós entrevistamos, pessoas que nós entrevistamos, outros padres que nós entrevistaremos, né? Já temos aí na agenda. E você pode também acompanhar essas entrevistas aqui. Não deixe de apertar o sininho para que você possa dizer para o aplicativo que você também quer receber mais notificações destas entrevistas que nós fazemos aqui. Que Deus abençoe você. Fique com Deus e muito obrigado, Daniel. Obrigado a vocês por terem convidado. Deus abençoe muito você, meu irmão. Amém. A paz de Cristo esteja no seu coração, viu? Amém, galera? Deus abençoe. Vamos mergulhar juntos.